Fala galera, começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, bate-papo inteligente, entrevistas e dicas para você se conectar com a realidade do mundo dos negócios e do empreendedorismo. Esse é o Pulso Empreendedor aqui na RC7, em podcast também no YouTube. Se inscreve, ativa aí o sininho com as notificações e segue a gente também nas redes sociais no @Pulso Empreendedor. Eu sou o Malek Doubles. Eu sou o Vinícius Chaves, a gente vem aí mais uma semana, entrevista, bate-papo, hoje com um convidado bem especial aqui que nos inspira muito, que tem um case aí de muito sucesso e também de muito trabalho, né, Malek? É verdade. Mas antes, a gente vai falar sobre aquelas empresas que fazem, que tornam o Pulso possível para você. Começando pela BeMind. A BeMind é o nosso parceiro aí já de longa data e vem ajudando aí centenas de empresas com outsourcing de processos financeiros. Eles também fazem a contabilidade do seu negócio. Então, se você é aquela empresa pequena que começou agora, a BeMind é o parceiro certo que vai te ajudar a começar de uma forma organizada, porque eles vão terceirizar para você os processos administrativos e você não vai precisar se preocupar com isso, focando no crescimento do seu negócio. Agora, você já é uma empresa há mais tempo e não sabe mais para onde ir para você poder crescer, a BeMind também é teu parceiro certo, porque eles vão te ajudar com a consultoria, mostrar para você números, trazer para você inteligência para o negócio. Então, não perde tempo. Chama a BeMind aí no 49999370001. Siga eles lá no Instagram também, que é o @BeMindSoluções. Se você está assistindo a gente, escaneia o QR Code e conversa com a equipe da BeMind. É isso aí. Frases do tipo, eu não tenho dinheiro para investir, eu ganho muito pouco para investir, elas são muito comuns e refletem aí a cultura. Crenças limitantes aí, na minha visão. É uma cultura de boa parte dos brasileiros aí. O fato é que se você não começar a investir, dificilmente você vai ter dinheiro no futuro. Digo mais, se você compreender os conceitos de investimentos, você vai traçar estratégias e enxergar o seu próprio trabalho de outra forma. Você precisa ter objetivo, traçar um plano e investir com constância. A Nipur Finance te ajuda a fazer isso de uma forma fácil, né? Se tornar um hábito mesmo, de uma forma simplificada, mas de uma forma segura também. Conta aí com a equipe de especialistas em investimentos da Nipur Finance. Chama no Instagram, @Nipur Finance, ou no WhatsApp 499-99568641. A Nipur é o seu agente autônomo de investimentos na XP. Escaneia o QR Code aí se você está no YouTube, que tem mais informação para você. Conosco também a AT Plus. A AT Plus é a empresa genuinamente lagiana, que para você que está aqui em Lages, está aqui na região, a AT Plus consegue te ajudar com toda a parte de internet, conectividade, telefonia, soluções em nuvens. Então a tua empresa fica muito bem atendida no que se refere à tecnologia e conectividade. Agora você não está em Lages, está em outra cidade aí do Brasil, ou até mesmo do mundo, a AT Plus também pode te ajudar com todas as soluções de servidores em nuvem, tecnologia de segurança da informação. Então assim, não dá para perder tempo, conversa com a AT Plus, tem uma equipe ali de suporte 100% disponível para você via WhatsApp também, atendimento humanizado. Então entre em contato pelo 3240-0800, ou também se você está assistindo aqui no YouTube, Spotify também vídeo, né? Você pode escanear o QR Code e conversar com a equipe da T Plus para levar essa tecnologia para sua empresa. E para finalizar aí as nossas dicas, tem dica financeira também essa semana na Associação Empresarial de Lages, muito bacana. O Luiz Vicente e o João Pedro estiveram apresentando os resultados do Sicredi Altos da Serra, que pega a nossa regional, mas se você está ouvindo em outro local, com certeza tem Sicredi aí também. Eu fiquei impressionado com a economia gerada a partir das soluções da cooperativa, né? E é dinheiro que fica na cidade, é dinheiro que ajuda a desenvolver as empresas da região e, claro, no Sicredi ainda tem crédito, cartões, Pix, pagamentos, recebimentos de várias formas e, claro, como o dinheiro fica aqui, as taxas e serviços também são a preços mais justos. E aí você ainda está contribuindo com a comunidade, já que tem fundo social e várias ações para oferecer esse retorno social e ambiental. Associa-se ao Sicredi, liga no telefone 49-3289-9800 ou visita uma agência mais perto de você e fica ligado no QR Code que tem bastante informação. E hoje a gente está aqui então com o Carlos Eduardo de Lis, conhecido aqui na nossa cidade como Caco. Talvez falar Carlos Eduardo de Lis, nem todo mundo conhece, mas o Caco de Lis todo mundo conhece. Ele é engenheiro agrônomo, é formado aqui na universidade, aqui muito forte na nossa região, que é o CAV UDESC, né? O Centro de Ciências Agroveterinárias. É administrador formado pela Uniplac. E eu vou me reservar aqui a pontuar algumas partes do currículo do nosso convidado, porque o currículo é extenso, iria é o bloco fera inteiro, hoje. né? O primeiro bloco do programa inteiro. Mas tem MBA aí pela Universidade Independente de Lisboa, mestrado pela ESAG, UDESC também, especializações pela Fundação Dom Cabral, doutorado aí interinstitucional também pela UCS Uniplac, além
de professor nas engenharias, na administração, diretor aí da incubadora de empresas Midlages, membro aí também através do conselho de FAPESC, membro também do IBGC, conselheiro administrativo do Banco da Família e tem uma atuação super importante aí na administração da Uniplac, da nossa universidade, ampla experiência em administração de empresas, planejamento estratégico, né, desenvolvimento regional e por aí vai. E a gente vai falar justamente sobre esses temas, né, que o nosso convidado de hoje, então, traz aqui. Então, Caco, bem-vindo ao Pulso Empreendedor. Uma honra para nós tê-lo contigo aqui. Bem, eu acho que a primeira frase que cabe, meu querido dileto amigo e diretor da Sil Malek, só sei que nada sei. Então, o filósofo diz que se você tem que estar permanentemente se qualificando. Então, de mão dessa frase, eu quero deixar aí meu abraço para o Vinícius, para a Larissa, e esperamos que o programa seja profícuo, porque para mim eu considero que é além da satisfação, um aprendizado. A relação de diálogo e de conversa vem ao encontro, né? Não de encontro, mas ao encontro. Perfeito. Inclusive com o lema da nossa diretoria na Sil, né? Estamos aqui por quê? Estamos aqui por quem passou pelas instituições e respeitando-os porque eles fizeram e deixaram uma história. Uhum. Estamos aqui para esses jovens que estão assumindo o timão dessa instituição, falando especialmente da instituição e ampliando também para a nossa sociedade lagiana e serrana, que você tem que deixar, no mínimo, uma região melhor do que aquela que você recebeu. Eu trouxe alguns dados que confirmam isso, meus caros, né? Então, um abraço para todos os ouvintes e esperamos aí um programa profícuo. Vai ser legal. Caco, você falou de uma coisa ali que tá no lema, né? Que tá no sangue da Associação Empresarial de Lages, da Sil, né? Da diretoria, mas a gente vê que existe isso vibrando em todos os sócios, que é essa ideia de que existe algo que já foi construído, como você falou, aqueles que já passaram, que já construíram, e existe algo que está sendo feito, e existem também aquilo que se espera deixar para o futuro. Como que você enxerga hoje, em termos de desenvolvimento regional, a importância dessa compreensão? Porque a gente falava, né, Vini, nos últimos programas, Caco, sobre a seguinte questão: as pessoas um pouco perdidas. As pessoas lá com o seu propósito, às vezes, de ganhar o seu dinheirinho no trabalho, com o seu desafio pessoal ali, mas às vezes com dificuldade de se inserir nesse contexto maior que é o desenvolvimento de uma cidade. Como que eu posso contribuir, né? As pessoas talvez se perguntem como que eu posso fazer parte disso, né? Existe uma construção, mas como essas pessoas fizeram, como eu posso fazer parte disso? Bem, Malek, eu gosto de números e dados que comprovem fatos. Não adianta vir, porque o discurso é lindo, mas os fatos os números que comprovam os fatos. Vou dar exemplo aí do nosso IDH. A nossa região serrana passou por um hiato, que eu chamo hiato econômico, até escrevi um artigo sobre isso, dizendo que nós, com a proibição do corte da araucária, nós caímos numa depressão econômica. Uhum. Só que nós viemos nos recuperando. E a região vem se recuperando, em especial Lages, da década de 90 para cá. Então nós tínhamos um IDH da década de 90 que chegava a ser inferior hoje a alguns países africanos, 0,55. Logo no ano 2000, passamos 0,67. 2010, 0,77. Opa, já é número para a região desenvolvida. Uhum. Já desenvolvida. Ainda já passamos do 0,77. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que gerações que passaram fizeram algo, né? Fizeram algo. E vamos falar desses algos que aconteceram aí num passado não tão distante, como dizia o filósofo Schirek, né? Vamos lá. Centro Tecnológico do Senai. Robótica. Nós tínhamos um centro do Senai que tinha 50 alunos, hoje temos um centro que é exemplo para o estado de Santa Catarina, isso vem formando pessoas. Usina de biomassa, incubadora de base tecnológica, Orion Park. Então são aquelas ações
que a comunidade se acostumou com elas, mas alguém teve que estar à frente. É isso que eu ia dizer, porque talvez a pessoa que está lá cursando, né, fazendo um curso de robótica, ou alguém que está vendo, agora veio, né, aquela coisa meio até da fala das pessoas, veio o Parque Tecnológico para Lages, mas não é veio, né, o parque não é uma entidade que decidiu se mudar para cá, alguém concebeu, né, e eu acho que isso é importante, as pessoas tomarem conhecimento dessas ações, né. E por isso a importância das instituições estarem à frente. E não é a pessoa em si, mas personificada numa Entendi. pessoa, mas num grupo, em grupos que trabalham. Por exemplo, na década final de 80 e início de 90, o Centro Tecnológico do Senai foi o representante da federação, a presidente da Associação Empresarial, levaram ao presidente da Fiesc, levaram um projeto na época de 6 milhões e todo mundo dizia, não, isso aí nunca vai ser feito. E o presidente era o Faraco, da Dígito. Ele disse, não, nós temos Santa Catarina tem uma dívida com Lages. E realmente, Lages e região foram os maiores fornecedores na década de 50 e 60 de impostos para o litoral. O que aconteceu no estado de Santa Catarina? Litoralização. Não é um fenômeno de Santa Catarina, é um fenômeno mundial. O acrescimento se dá para o lado do mar, né? Mas ficou um débito para a nossa região. E alguém tem que pedir e cobrar. E não são só essas questões, o próprio Orion Park, aí quando esteve à frente o Tortelli e o Roberto Amaral, que estavam, então são as instituições, as pessoas que trabalham nelas, que podem contribuir de uma forma estruturante para o crescimento da região, né? E aí não podemos deixar de relatar o fato da importância dos órgãos formadores. Por quê? Quando fiz o meu mestrado em Portugal, e se não fosse uma situação de perda da minha mãe, eu estaria morando em Portugal. Né? Eu e minha esposa já tínhamos casa lá, tudo. E lá eu tinha um professor, 87 anos, um professor, imagine um catedrático, 2 ouvidos e uma boca, né? E eu usava só a metade da boca, porque só o escutava. Ele dizia assim, pois, Carlos, desenvolvimento está nas suas mãos. Por que na minha mão, professor? Ele começa com E e termina com E. Primeiro a educação, segundo a educação, terceira a educação. O quarto e o quinto você sabe já o que é. Então, assim, tudo perpassa por uma questão educacional. É a educação do povo, é a educação dentro de casa, é a educação que você prepara as pessoas. E eu vejo que nós hoje temos uma rede aí de educação. Nós temos uma rede aí formada pelo IFSC, formada pelas faculdades privadas, formada pela comunitária, e aí digo que é um legado que nos deixaram a oportunidade de trabalhar, que foi a constituidora da Uniplac, Câmara de Vereadores, Prefeitura e a CIL, e mais outros parceiros. Então, nós estamos à frente já há um bom tempo, mas com o quê? No sentido de recuperação e desenvolvimento da educação. Porque é ela que vai trazer o desenvolvimento. Né? Aí sim você pode falar em desenvolvimento regional sustentável. Perfeito. Caco, a gente, eu queria voltar um pouquinho na origem do Caco em si, porque a gente ouve no teu discurso, até o Mali que apresentou ali infinitas, né, participações, você faz parte de vários movimentos, a nível estadual, a nível talvez aí nacional, internacional, enfim. E aí, Caco, a gente percebe que é genuína a tua vontade, né, o teu desejo de transformar a sociedade, transformar a região, transformar essa realidade, né? Você olha, quando você fala de IDH, você fala de uma região que não está se desenvolvendo. Eu queria saber, Caco, assim, na tua essência, em que momento que você, talvez conectado com o que você comentou sobre o teu professor, que você sentiu assim, não, eu sou responsável, né, por isso, eu posso contribuir e eu vou começar aqui uma jornada de transformação da minha região, claro que junto com outras pessoas, não se faz sozinho, mas queria entender do Caco, assim, no momento que você olhou para o espelho e pensou assim, não, agora eu vou assumir essa responsabilidade e vou tocar tudo isso aqui. Tu falou em espelho e eu vou falar em reflexo. Legal. Eu tinha 5 anos. 5 anos. Então foi bem cedo. Por quê? E foi o reflexo da imagem do meu pai. Meu pai foi o fundador, junto com o seu Ayrton Miller e seu Pacheco, da CDL. Até foi homenageado nos 55 anos agora do CDL. Legal. E lá eu entendi
porque ele era presidente presidente do CDL e vice-presidente da Associação Empresarial, aonde o presidente da época era pai da minha comadre e que foi presidente também. E o que aconteceu? Eu digo assim que vamos ser utópicos, que foi numa construção do DNA, né? Quando você constrói lá aquela feixezinho lá que tem adenina, guanina e coisa, colocaram lá um C. C de quê? De cooperação, né? Um C do quê, né? Cooperativismo, a cooperação entre as pessoas. Então, com 5 anos eu vi eles se reunindo, tomando café. Eu disse, mas por que essa gente trabalha, não ganha dinheiro para essas coisas? Mas é que eles entenderam uma coisa que nós temos dificuldades. De entender que você dando uma parte do seu trabalho, mesmo sem receber pecúnio por ele, mas no final você vai ser beneficiado, porque a sociedade cresce, as coisas desenvolvem, né? Desenvolver. Se você analisar a palavra desenvolver, ela está ali envolver. Para desenvolver, você precisa envolver. Então, assim, dentro de tudo isso, o que nós fizemos? Nós fizemos uma coletânea das experiências desses 59 anos que eu tenho, estou indo para 60 anos, e dos 5 que eu via lá, o seu Aníbal Narciso, dono da Casa Narciso, fazendo a sede de campo do CDL para as pessoas, para os outros, né? Então se doando para os outros, mas ele sabia que no final ele ia receber o tal do benefício, né? Então assim, ia fazer mais com menos. Essa frase é meio clássica minha, né? E realmente, onde você pode juntar as pessoas, onde você pode juntar as instituições e fazer mais com menos. E essa premissa tem dado certo. Dado certo no sentido que nós conseguimos unir as entidades através do Fórum das Entidades, conseguimos dialogar. Hoje CDL e a CIL estão quase que nós tomamos cafezinho com o presidente todo dia, então virou uma amizade, e isso é que desenvolve e faz o crescimento da região. Gente, não é utópico, é uma coisa que é real, é a coisa das relações sociais. Você fiquei impressionado porque nós constituímos um banco chamado Banco da Família dentro da ACIL, e hoje ele é um case extremamente de sucesso, é o melhor banco de microcrédito do Brasil. Então nós estamos atuando em 220 cidades e agora estamos fazendo uma incorporação em Chapecó. Eu fiquei impressionado, fazia antes da pandemia que eu não tinha ido para Chapecó, o grau de desenvolvimento lá. Mas por quê? Também nessa conotação de juntar as partes e as instituições para o desenvolvimento. Perfeito. Eu vejo que ainda precisa ser muita coisa trabalhada. E a minha esperança tá quando eu olho nos olhos de vocês, assim, de jovens, nos olhos brilhando, é que eu disse, vou conseguir deixar algo. Por quê? Só de deixar o olho dos jovens brilhando para esse desenvolvimento e no entendimento desse desenvolvimento através das parcerias. E aí vamos falar em parceria, nós iniciamos uma pandemia com 500 associados, hoje temos 1.000 no meio de uma pandemia. Olha só. O que é? Necessidade de estarmos juntos, necessidade de trabalharmos juntos. Propriamente é a essência de que nos traz, aí se nós pegarmos a tal da pirâmide de Maslow, você chega numa determinada idade, você só quer autorrealização. E estar aqui conversando com vocês, estar conversando com os jovens, é um complemento da satisfação da autorrealização mesmo. Muito legal, Caco, te ouvir, realmente é inspirador e faz despertar, eu espero que toque, né, aqueles que estão nos ouvindo no sentido dessa cooperação, né? Porque a gente vê hoje um mundo de divisão, a gente vê, né, enquanto dá pra gente se considerar jovem ainda, Vini, o Dado Schneider diz que não dá. Mas assim, enquanto... Eu tô mais pelo Caco que falou que a gente... o Caco diz que a gente né? É o Caco e o Dado, né? Mas se a gente for por esse caminho, assim, a gente vê que muitas pessoas não estão esperançosas, não enxergam a possibilidade e ainda dificultam mais a situação por essa divisão, né? A gente vê no exemplo do Caco, né, a união das entidades, das pessoas em torno de um propósito. E quando o Caco cita Banco da Família, nós trouxemos a Isabel Baggio aqui para falar do Banco da Família. Foi emocionante o programa porque a gente viu que o Banco da Família é uma ferramenta para resolver um problema que batia lá no IDH, que batia lá na vida das pessoas, que era não ter acesso ao crédito, né? Principalmente as pessoas que estão em uma situação de vulnerabilidade, com alguns desafios. Com as mulheres inicialmente, né? Com as mulheres, começou como Banco da Mulher, né?
né? Depois se Exatamente. ampliou para Banco da Família, mas foi para resolver um problema real. Quando o Caco fala de Senai, de IFSC e dessas instituições, todas passaram por esse grupo de pessoas, seja dentro da CIL e de outras entidades, que enxergaram um problema. Então, quando a gente às vezes está pensando em criar um negócio, a gente vê, né? Qual problema eu tenho que resolver na sociedade, vou criar um modelo de negócio e vou tentar resolver isso. Mas tem coisas que você não resolve somente com uma empresa ou sozinho. Você tem que criar estruturas e condições para esse desenvolvimento, né? Eu acho que esses exemplos são fantásticos, porque a gente, dentro do que você falou, né, Caco, de universidade, instituições de ensino, mas também de infraestrutura importante para a cidade, em termos de rodovia, de aeroporto, tudo que dá condições para que as nossas famílias possam prosperar aqui, né? No início da tua fala, Malha, que tu comentasse sobre as pessoas que desacreditam, né? Eu tenho uma teoria que chamaram 90-10. Gosto muito de número, né? Uhum. Não é à toa que, junto com a minha comadre Isabel e o Paulo César da Costa e mais outros conselheiros, a gente compõe o Banco da Família. A parte financeira sempre fica... Eu que fico cuidando dela, né? No sentido Guardião dos e eu números, gosto de né? número. E eu tenho a teoria do 90-10. O que é essa teoria do 90-10? Então nós temos 90% da população que esperam algo. 5% não vai agradar nunca. E 5% são os inspiradores. E esses inspiradores têm todo o tipo que você imaginar. Aqueles sonhadores que os sonhos não vão dar certo. E todos. Mas são eles que movimentam, que dão o primeiro start da máquina. Eu digo que eles são o relé de fazer o meu primeiro movimento. Uhum. Então, o que tem? Nos cabe aos 90 que ver o que vem de inspirador para ali, para que nós movimentamos os 90% da sociedade. E o outro 5% a gente tem que cuidar para ele não estragar, porque, né? Porque a gente sabe o que acontece. Tem pessoas que esperam o teu projeto dar certo para embarcar no projeto, elas são importantes, Sim. né? Às vezes a gente fica preocupado, vamos descartar isso. Não, elas são importantes do processo, porque se elas comprovam que deu certo, tem aqueles que iniciam, né? Que fazem o início, e tem aqueles que nunca vai agradar. Mas faz parte da estatística da nossa sociedade. E a gente tem que aprender a conviver com elas, né? Eu acho que esse é um ponto interessante, né? Porque quando a gente fala de associação empresarial, e eu falo isso com experiência própria, assim, grupos que desconhecem a atuação, às vezes, das pessoas, das entidades, às vezes tem uma visão equivocada. Eu acho que é justamente esse 5% que acaba atrapalhando um pouco, né, as coisas, no sentido de distorcer, né? Porque veja bem, né? É um trabalho voluntário que esses grupos fizeram pensando na região, pensando nas pessoas, pensando no IDH, pensando em educação, pensando em promover algo, né? Então é um trabalho abnegado e está sujeito a crítica. Eu acho que é muito parecido com aquilo que as pessoas que estão no poder público também enfrentam, de alguma forma. Claro que eu acho que no poder público até com mais exposição, né? Com um pouco certeza. mais de desafio, mas existe isso. Eu acho que a gente tem que ir mais para esse modelo de participação mesmo, de a gente estar junto. Eu acho que essa é uma dica importante para você que está nos acompanhando e nos ouvindo, que você agregue em algum grupo do qual você se identifica. Pode ser o Orion Parque Tecnológico, pode ser uma instituição de ensino, pode ser uma associação, um grupo na sua comunidade que você percebe que tem um objetivo importante de desenvolvimento, pode ser desenvolvimento social, ambiental, não importa, mas fazer parte de algo, eu acho que também traz um pouco daquilo que o Caco falou de realização. E as pessoas talvez estejam muito em busca do dinheiro, do retorno rápido, e às vezes também por isso não se permitem crescer, se desenvolver, né? Entra alguns clichês aí, né? Tem aquele famoso ditado que diz, sozinho você vai mais rápido, mas junto você vai mais longe, e eu concordo com essa frase. E tem também aquela questão daquela visão das panelinhas, né? Talvez quem esteja fora de alguns grupos empresariais, grupos de pessoas, independente do nível e do propósito, enxergam como uma panela, mas a questão é que se você chegar lá, normalmente você vai ser bem recebido, você vai poder fazer parte daquilo. Então, eu acho que é muito de a pessoa entender quem está ao redor dela para entender se esse grupo que ela está envolvido vai agregar em alguma coisa na sua vida ou na vida das outras pessoas também. A gente falou um né? pouco de inteligência emocional, Caco, nos últimos programas, né, e de habilidade, soft skills. Eu acho que o pessoal que fica um pouco doído com as panelinhas, né, panelinha,
talvez seja, de alguma forma, alguma questão de habilidade comportamental que precisa ser desenvolvida. Verdade. Porque a pessoa fica com aquela visão de ser excluído, de não fazer parte, mas ela não se permite estar lá e conhecer também. Né? Se você me permite uma fala sobre panelinha, começa com P também. Eu digo que as panelinhas das instituições não são panelinhas, são persistentes. Perfeito. São as pessoas que... São os persistentes que estão lá. Gente, eu tô uma vida. Esse currículo aí não é meu. Esse currículo aí é das instituições que me abrigaram. Foi elas que me permitiram. Eu fiquei 3 anos estudando na Dom Cabral por causa do Banco da Família. Para aprender, né? Para poder trazer algo para contribuir com a sociedade. Agora, o que tem? Muito interessante. Aqueles 5% que são críticos, eles não se fixam no associativismo. Então, vocês podem ter certeza, não tem nenhum desses 5% que estão nas associações. Né? Tanto que quando nós criamos um crédito especial no Banco da Família, nós criamos um crédito quase que você sabe qual a avaliação do rating da empresa ou da pessoa? É o tempo que ela está no movimento. Então assim, se ela está há 5 anos ou acima no movimento, o juro é mais barato. Se ela está há 4, nós criamos Por quê? Qual é o rating melhor? E outro fato... São os valores da pessoa. São os valores. Exatamente. Crenças e valores, né? A gente não dá bola muito para as instituições para aquela questão daquele quadrinho que fica pegando pola na parede, a missão. Gente, aquilo tem que ser institucionado até na pessoa. Por que eu existo? Quero dizer, e agora vou comentar um fato muito interessante da minha vida pessoal. Quando eu fiz o mestrado na ESAG, o meu co-orientador foi o professor Heidemann. O professor Heidemann, na época, digo lá 2003, já tinha 87 anos. Nossa. O professor Heidemann foi orientado por Guerreiro Ramos, o maior pensador de sociais aplicadas do Brasil. E o professor Heidemann comentava sobre esta questão das relações institucionais e da questão do associativismo. E ele dizia assim, professor, qual é a base disso? A base disso é o objetivo de vida. Leia livros que tenham relação com pessoas que têm o objetivo de viver. Olha só. E o objetivo de viver não está na missão da organização, cara, está lá. E você cria uma missão para ti, para tua vida, para tua família, e naturalmente você vai ser uma pessoa e vai ter uma passagem. E aí vamos para a questão espiritual, nós estamos aqui de passagem, né? Exatamente. Uma passagem positiva espiritual, cara. E é isso que a gente leva da vida. Eu, neste momento, estou retornando a Curitiba porque estou com a minha filha com uma passagem, uma cirurgia, né? Mas eu não podia deixar de vir aqui conversar com vocês no sentido de pegar um pouco desta energia da juventude e passar um pouco da experiência daquela que a gente teve. Legal. E a experiência, quando fala em experiência, o quanto que deu errado dessas experiências. Mas foi uma construção. Teve coisa que não deu certo. Muita coisa não deu certo, mas é um aprendizado. Eu digo que você não deve repetir o erro, né? Agora, o erro é válido no sentido do crescimento. E a sociedade tem seus erros. E ela tem que ter o exemplo dos acontecimentos há pouco que tem dado em Lages. Nós temos que tirar algo de bom para isso. E do limão fazer uma limonada. Nossa cidade precisa de urbanidade, você sabe, você é um defensor disso, nossa cidade precisa de limpeza, nossa cidade e região precisa de um movimento de autoestima. E são coisas pequenas, gente. Nós pegamos uma instituição, uma universidade que estava quase falimentar. Tá? Hoje ela tem dinheiro aplicado, hoje ela investe na comunidade, hoje ela investe nas leoas, hoje ela investe no Rand Lages, ela tem um grupo de cultura, ela tem uma coisa linda chamada Ser, que ela atende 4.000 crianças e pessoas especiais por mês. Guilherme Sec sempre fala muito do Ser. Legal. Aqui na rádio. Maravilhoso, e isto tem um pouco da contribuição da associação empresarial, que é constituidora lá. Então, são essas questões que constroem uma sociedade, ou destroem. Gente, olha, a gente vai fazer um rápido break. A gente passou um pouquinho do horário do primeiro break, mas é porque o papo tá muito legal, tá muito interessante, enriquecedor, inspirador. E a gente vai fazer, então, uma paradinha rápida e já volta com o segundo bloco do Pulso Empreendedor. Fica ligadinho.
Voltamos com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo. Hoje conversando com o Carlos Eduardo de Lis, um grande nome aqui da nossa cidade, da nossa região, aí, administrador, engenheiro agrônomo, pós-graduado, especialista em várias áreas também, e tem atuado aqui muito forte na associação empresarial, junto ao Banco da Família, junto à nossa universidade também, mas diversos outras entidades e instituições aí que promovem desenvolvimento regional e, claro, também proporcionam aí grandes ganhos para a sociedade também no nosso Brasil afora aí. Então, a gente está de volta com o bate-papo e a gente tinha parado um pouco ali naquela questão mesmo de objetivo de vida, né? De a gente entender um pouco, né, o objetivo que a gente tem para nossa vida e como as entidades muitas vezes já trazem dentro da sua missão um propósito, uma ideia, um caminho a ser seguido. E aí, Caco, eu quero começar te perguntando, é um dilema para muitos jovens, né, Vini? A gente acaba vivendo uma situação assim, a gente percebe isso para os jovens. Poxa, contribuo para o que é coletivo ou vou cuidar da minha vida? Porque é um dilema no seguinte sentido. Eu mesmo já sofri na pele no início do associativismo, ali por volta de 2010, 2009, 2010, quando eu comecei a me envolver com o movimento jovem empreendedor. Eu ouvia de alguns familiares, né, namoradas, tal. Poxa, mas você tinha que estar cuidando do teu negócio, você tinha que estar cuidando da tua vida. Tu tá lá fazendo reunião, tá lá participando de evento. Pra que você tá fazendo isso aí? Você tinha que estar cuidando da tua vida. E claro que isso se reverte muitas vezes e reflete uma realidade financeira. Sim. Você vê o jovem com um desafio financeiro, com um monte de dificuldades bem no início, ali. né, da jornada empreendedora ali. E alguns é mais difícil, né? não tão jovens que também têm Sim. essa situação. E por outro lado, a sociedade, vários membros da família dizendo: não. Vai cuidar do teu negócio, vai cuidar da tua vida, ao invés de se dedicar para os outros. Então a gente vive um dilema, porque a sociedade quer o desenvolvimento, mas ao mesmo tempo, quem está trabalhando ali, ou a ideia de trabalhar pelo coletivo parece não ser tão bem vista. Como que você enxerga essa situação? É nato e é da natureza humana, né? Então, nós somos uns seres que sofremos diariamente de tensão existencial, né? Nós somos uns seres envolvidos na tensão existencial. Na tensão entre o ser, o estar, na tensão entre o yin e o yang, etc. Então, mas tem muito a ver com o momento de vida e com o ciclo de vida das pessoas, tá? Eu passei por essa situação. E tem uma época na vida, quando a gente é jovem, você diz, vamos mergulhar naquele poço. Quando um falou, todo mundo mergulhou, mas eu estava só brincando. E é da natureza do jovem. Sim. Mergulhar. Cara, mergulha e vai, né? Mas com o tempo você, com o histórico de aprendizado e com as experiências, e aí quando eu falo experiência, tem experiência positiva e as negativas, que nós já falamos sobre isso, você vai procurando um equilíbrio. E isso é da existência humana. Mas no final da fala anterior, eu fiquei falando sobre a questão de objetivo de vida, e aí está muito ligado ao objetivo de vida. Eu lembrei aqui e faço uma recomendação. O professor Heidemann, que bem comentava, meu co-orientador, ele nos indicou um livro chamado Em Busca do Sentido, o Sentido da Vida. Viktor Frankl, relato de um prisioneiro num campo de concentração. Como que uma pessoa num campo de concentração tem objetivos? Olha só. Se a certeza dele, o que era? A morte, né? Nossa. Então, gente, leiam capítulos. Não precisa ler os 5 capítulos, leiam um só o primeiro. Só o primeiro. Como construir objetivo de vida? Através de uma questão extrema, né? Isso também nos leva à questão institucional do equilíbrio. Do você, junto ao equilíbrio, positivismo. Eu vejo que, eu sou de uma vertente positivista, progressista, não? Tem pessoas que são da social, da social de esquerda. Eu sou uma pessoa positivista, progressista. Eu vejo possibilidade de crescimento, de melhorar a nossa sociedade de alguma forma. Então, para tempo, tanto o que você tem que ter as experiências pregressas para poder implementar no futuro. Ô, Caco, e como na semana passada, te interrompi, Malik, mas não, vamos lá. por favor. Semana passada a gente fez um bate-papo, só eu e o Malik, a gente fez uma reflexão aí, que uma revisão do primeiro trimestre do Pulso, e em algum momento eu comentei sobre essa questão de você trabalhar para atender os seus objetivos.
E aí, quando nas tuas falas, eu percebo que você trabalha sim para os teus objetivos, né? Porque você citou ali, a gente vai desenvolver uma região, vai desenvolver aqui uma associação, enfim, várias frentes, mas também com a intenção de se beneficiar disso, sabe? Como equilibrar isso, Caco, e também saber se existe julgamento das outras pessoas, porque tipo assim, tu tá fazendo, mas você vai se beneficiar. E realmente isso não é feio, mas como que você lida com essa questão de atender aos seus objetivos, mas também atendendo aos objetivos, aos anseios da sociedade? Como equilibrar essas questões? Aí eu digo que nós deveríamos ter feito psicologia, né? E todo mundo precisa todo desse mundo negócio. precisa. É verdade. Eu vou dizer uma coisa, sabe por que eu fui fazer administração, meu caro? Porque eu era um engenheiro que precisava ser gestor de algo. Uhum. Né? E eu agora, com 59 anos, eu acho que vou fazer psicologia. Porque esses 2 anos de pandemia nos trouxeram algumas pontos de interrogação que a gente precisa explicar. Mas isso está ligado muito à id, ao ego, etc, né? Verdade. E realmente você tem que ter o pensar em si. Sim. Né? Isso não o é ego. feio, né? Não, não é. O pensar em si, não. Agora, também dar de si. Perfeito. E vou falar a experiência da minha tia, nos seus 80 anos. Ela diz o seguinte: adoce a boca dos meus filhos, que você estará adoçando a minha. Adoce a boca. Ou seja, uma inteligência aí, né? existe mais filosófica. O fato, nesses 2 anos de pandemia, mais esses anos, e o Malek tem acompanhado na CIL, o que nós fizemos com as demais instituições? Nós, primeiro, levamos algo a elas. Uhum. Naturalmente, elas nos devolveram algo. Esta união institucional agora, e quando nós falamos aí sobre desenvolvimento regional, ações de desenvolvimento regional, o que fazer para desenvolver a região, terceira faixa na 282, etc. O Porto melhoramos, agora conseguiu a 27, agora foi homologada, a cabeceira, SEASA. Então, né? Tudo isso, por quê? Porque alguém deu um sinal positivo e teve uma devolutiva, e o discurso das instituições continua, é o mesmo. Então, o que o CDL, o que o Fórum das Entidades, o que o Sindicato Rural está defendendo é o que eu defendo. E tem muito daquela frase também, você está fazendo isso por interesse. Mas é por interesse mesmo. Tipo, por interesse. Não é eu acho que Sabe que isso demonstra, essas frases, se a gente for levar a critério, elas demonstram uma certa imaturidade das pessoas. Porque veja bem, se a pessoa, o jovem está trabalhando pelo associativismo, as pessoas dizem, você devia estar trabalhando para o teu negócio. Ou seja, você devia estar trabalhando só para o teu interesse próprio. E se você está trabalhando só pelo teu interesse próprio, eles dizem que você não pode pensar só em você. Então é uma contradição absurda, porque é aquilo que convém no momento que a pessoa, no fundo, talvez só queira criticar. E eu acho que essa é uma questão que o Caco comentou uma lá. questão que impede o progresso das pessoas, é talvez escutarem as pessoas erradas, dar muita atenção e muita importância para comentários, porque é o 5% que o Vini está dizendo, que o Caco comentou, né? Que tem pessoas que nunca vão estar satisfeitas e que elas querem realmente só ver o circo pegar fogo, ver a coisa ficar complicada. Mas, Malek, a questão é o seguinte, e eu aprendi depois dos 40 anos que é muito mais fácil você ser sincero e verdadeiro, que você daí não vai precisar depois dar explicações. Verdade. Entendeu? É coisa de preguiçoso. Seja sincero e verdadeiro, que você não precisa dar explicação, Certo. né? Aquele negócio do homem invisível, Uhum. né? Mas daí, junto com isso, tem que ter uma coisa assim: estou te prejudicando? Não, Boa. eu estou fazendo para mim, estou fazendo para a comunidade. Estou te prejudicando? Não. Certo. Pronto. Respondendo a isso, né? Porque Respondendo é a isso. aquela coisa da regra de ouro, né? Daí eu coloco ali o grande, né? O grande mestre Jesus, né? Mas a regra de ouro é aplicável para qualquer coisa, né? Porque você vai até o limite, né? Daquilo que você não gostaria que fosse feito para você, ou enfim, né? São essas reflexões aí, eu acho que cabem como alguns limites pra gente pensar nas nossas ações. Caco, a gente tá chegando no final do programa, a gente queria poder continuar o nosso bate-papo. A gente vai sim numa próxima oportunidade, né? Com certeza. Vamos chamar o Caco de novo. aí. Gostei da provocação. Com certeza o Caco vem aí também trocar uma ideia com a gente aí. E quero te agradecer. Primeiro, né? Pelo trabalho que você presta para nossa sociedade, comunidade,
por persistir, né, por ser um desses que persiste aí nas entidades, né, seja na universidade. A gente sabe mesmo, e dá para falar isso com orgulho, né, uma universidade, você utilizou um termo mais adequado, mas a gente é mais objetivo aqui às vezes. A universidade estava completamente quebrada, né, uma situação triste para nossa sociedade. Conseguiram reverter toda essa condição. Hoje tem prosperidade na universidade, a gente tem um ambiente propício à educação, à pós-graduação, atividades de extensão, como você falou, atividades esportivas. Tem o pessoal também com a música lá também, que é muito bacana, com pessoas em vulnerabilidade social também, que têm acesso à música clássica, a outras atividades. Então, quero te agradecer por esse trabalho que você e tantas pessoas têm feito pela nossa sociedade. Espero que isso inspire você que está nos ouvindo, mesmo fora da nossa região, você que está no YouTube, ou que você que está nos ouvindo em podcast aí também, Spotify, qualquer meio, que isso inspire você a refletir sobre esses objetivos, sobre o que é desenvolvimento de uma região, sobre aquilo que é também a nossa contribuição. E, Caco, te agradecer, ainda que numa situação pessoal que você relatou aqui no programa, com os desafios que você já tem na tua vida e na tua família, você decidir estar conosco aqui, então também mostra, é mais uma prova do quanto você está comprometido com as pessoas. Eu sei que você veio aqui por conta das pessoas que vão poder ouvir esse programa, por conta de levar essa mensagem de cooperação, de associativismo e, claro, também um pouco do teu legado aí, da tua experiência, que foi muito enriquecedor, muito legal. Um orgulho de poder trabalhar contigo na CIL e de poder também estar aprendendo contigo lá e aqui hoje no Pulso Empreendedor, né, Vini? Perfeito, isso aí mesmo. Uma frasezinha clichê, né? Andorinha não faz verão sozinha. Verdade. E de fato, toda essa construção que a gente teve é porque teve parceiros positivos do lado. É do ser humano a questão do ego, do egoísmo, de querer assim, a foto é minha, eu quero aparecer sozinho. Só que os erros e os acertos na vida te levam a entender de que você quer ter longevidade no sentido social, esteja parceiros, divida os louros. E aí, quando falamos da associação empresarial, falamos da Uniplac, é porque teve pessoas que também te deram os seus trabalhos para a instituição, né? Verdade. Em outro momento, realmente, aceito o convite, nós viremos aqui. Opa, podemos topado, vir né? falar. A minha mãe deixou um legado lindo, que é um legado das artes. Minha mãe tinha uma galeria de arte e deixou um acervo onde nós temos lá Iberê Camargo, Oswaldo de Souza, e vários outros pintores que realmente, num futuro não tão distante, a gente quer reabrir a galeria dela, homenagem que ela tem hoje o nome dela na Escola de Artes do município, e eu agradeço o município por ter proporcionado esta homenagem para ela, né, Eleonir Camargo Martins. Uma grande referência para nós aí, com certeza trouxe a arte para nossa região também. Então, um agradecimento a todas as entidades citadas aqui também, né? Agradecimento ao Orion Parque Tecnológico, em especial ao Wind Digital, ao Clube de Negociadores, e segue aí o Pulso, então, nas redes sociais, assiste também o episódio no YouTube, fica ligado, ativa, se inscreve, aí, comenta aí no vídeo para você, de repente, ter acesso aí aos contatos, de repente, quer conversar com o Caco. O Caco é um cara super acessível também aí, né? Manda seus comentários também, suas opiniões. E, Caco, obrigado realmente, né? Faço das palavras do Malik as minhas também, e a gente se vê em breve aí num próximo encontro também. Um abraço para quem assistiu a gente e até o próximo conteúdo.